Boa tarde, sejam bem-vindas. Só me desculpem que estou um pouco sem voz, que eu fiquei com uma gripe forte e ainda estou me recuperando aqui, mas vamos que vamos. Bom, eu sou a Nath Rabelé, sou terapeuta holística, mentora de terapeutas, né, onde eu me especializei em marketing digital e empreendimentos holísticos. Toda terça-feira às 17h17 eu venho com uma live, com uma aula para te ensinar como criar, produzir e vender retiros holísticos transformadores e lucrativos. E hoje eu vou falar um plano de como que eu, se eu estivesse começando hoje, qual o plano que eu faria para começar, tá? Qual que é esse plano de sucesso sabendo das coisas que eu sei hoje, né, depois de tanta experiência, de vários retiros produzidos, de vários alunos, parceiros, como que com essa mentalidade que eu tenho hoje, eu montaria o meu planejamento, tá? Se vocês quiserem ir falando alguma coisa no chat, pode falar que depois eu vou respondendo, tá? É, E eu achei interessante eu trazer isso porque, assim, hoje eu tenho uma mentalidade diferente de como eu tinha antes de eu ter toda essa experiência, tá? Então, como que eu começaria? Gente, eu começaria planejando dois retiros individuais e um em grupo ao mesmo tempo. Calma, não é para fazer todos ao mesmo tempo, mas o planejamento, ele eu faria em paralelo. Então, o que que eu faria? O primeiro retiro individual, eu iria marcar para que daqui a 3 semanas. O segundo retiro individual para daqui a 5 semanas. E o retiro em grupo presencial daqui a 2 meses. Para que isso? Bom, um é para testar a aceitação das pessoas, para validar a oferta, validar o cronograma, para eu ter mais confiança sobre o que eu estou fazendo. Uma que o retiro individual ele é um pouco mais fácil de vender no início, porque você só precisa encontrar uma pessoa interessada no seu projeto. Outra, que ele te dá a possibilidade para você, além de gerar essa confiança, você também gera um caixa para reinvestir no seu negócio, planejar, né, o retiro em grupo. Então, eu planejei esses dois individuais para gerar toda essa confiança e o caixa para o retiro em grupo. Então, eu vou abrir aqui e compartilhar minha tela e mostrar, assim, no calendário mesmo, como que eu faria a escolha dessas datas. Espera aí. Bom, sejam bem-vindos quem está chegando aí. Se quiserem depois colocar dúvidas no chat, pode ir colocando que eu vou respondendo depois. E hoje eu estou contando, então, qual é o plano que eu iniciaria. O meu primeiro retiro individual, gente, eu não esperaria muito tempo e falo para vocês não esperarem muito. Conseguiu assistir? Já tem uma primeira base para você fazer o seu retiro? Você já sabe quem é o seu avatar? Você já sabe qual é o tema do seu retiro? Quais terapias que você tem? Ou que parcerias que você pode fazer? Não espera muito tempo, porque na prática é que a gente vai realmente aprendendo mais sobre os problemas ou os percalços, né, vão surgindo e com isso a gente vai aprendendo. Então eu estou compartilhando aqui o meu calendário, que é como que eu marcaria então esses retiros individuais. O primeiro retiro individual eu deixaria para 3 semanas. Para quê? Uma, para começar a planejar de já, né? Eu teria hoje até no máximo amanhã um planejamento de como eu faria o retiro individual. Eu já tenho uma live, inclusive, que eu falo sobre retiro individual. Se você não assistiu, você assiste lá que eu falo com todos os detalhes, né? Como fazer. E aí,
deixaria realmente 3 semanas praticamente inteiras para fazer a divulgação, tá? Então a gente está aqui no dia 29 de abril. Então, a gente está aqui no dia 29 de abril, no dia 6 dá 7 dias, né? Dia 13, 2 semanas. Dia 20, 3 semanas. Só que o que que eu faria? Em vez de deixar mais tarde, né, para não ter que fazer também final de semana, eu adiantaria. Então, meu primeiro retiro individual seria. Peraí, deixa eu aumentar aqui o calendário. Meu primeiro retiro individual seria, então, no dia 17 e 18 de maio. Ah, quem quiser arriscar e fazer essa comigo, já marcar o seu primeiro retiro individual, tá? E o segundo eu faço 2 semanas depois desse marcado. Ou seja, se esse vai ser dia 17 e 18 de maio, a gente pula aqui o dia 24 e dia 25 e já faria então no dia 31 de maio e 1º de junho o segundo retiro individual. E o retiro em grupo 2 meses depois. Por que que eu comecei com as datas, gente? Porque o planejamento a gente vai fazer de forma paralela, né? É como eu faria se eu começasse hoje. Então, de forma paralela, a gente vai lidar com esses 3 retiros e não se desesperem que vocês vão ver que é muito mais simples. Mas eu também dia 7 eu Opa, sei. peraí que tá com o microfone aberto. Deixa eu botar. Pronto. Ah, então, ou seja, se hoje é dia 29 de abril, eu marcaria o retiro em grupo para daqui a 2 meses. Então, vamos passar aqui 29 de maio. Marcaria aqui no finalzinho de junho, dia 27, 28 e 29, começando na sexta-feira e terminando, então, no domingo, tá? E vou parar aqui de compartilhar por enquanto. Não, não tem problema não, Ana Rô, fica tranquila, que às vezes a gente entra, ele já entra com o microfone ativado, mas tá tudo certo. Bom, então, depois que aí já tem as datas marcadas, né, dos 3 retiros, a gente começa então a testar a aceitação. Por quê? Com essas 2 datas dos retiros individuais, então você consegue avaliar como que seu público-alvo ele vai reagir ao preço que você está colocando, porque no início eu sei que existe uma dificuldade, maior desafio a entender como precificar. O cronograma, você vai sentir se as pessoas estão sendo atraídas pelo cronograma que você está fazendo, pelas dinâmicas que você está oferecendo, pelas terapias ou pelo local que você escolheu, né? E a ideia aqui, então, é ganhar confiança com as primeiras vendas, porque além de você ganhar confiança com o cronograma do retiro, por mais que talvez você já seja experiente, que você já atenda. é, Como terapeuta, mas essa parte do retiro pode ser que seja um pouco novo para você, né? Então é interessante você ganhar essa confiança com a venda de um produto que é novo para você, o produto, o serviço que é o retiro, né? E aí, depois de montar essas datas e saber o cronograma que eu faria, né? Primeiro que para o retiro individual eu indico que seja praticamente só você. Nos retiros individuais, quando eu fazia, e fiz muitos retiros, gente, eu fazia praticamente todas as atividades, era eu mesma, porque eu aproveitava para colocar em prática, né, todas as terapias ou vivências que eu criava. Só que tinham dois profissionais que eu sempre chamava, que eu achava interessante para agregar, né, no meu serviço de retiro individual. Uma era a minha instrutora de yoga, então toda vez que tinha o individual eu convidava ela, e massoterapeuta, tá? Que não são as minhas áreas, então eu preferia convidar outra pessoa para participar. Não era sempre yoga,
sempre teve religiosamente em todos os retiros, né? Porque faz parte do meu retiro, do meu cronograma, mas no seu não é obrigatório ter, né? Mas eu sempre queria ter meditação e yoga em todos os meus retiros. Massoterapia, eu às vezes oferecia um quick massagem, às vezes reflexologia, às vezes eu incluía no pacote o valor com a massagem, ou oferecia separado. Para quê? Para eu também começar a entender meu público-alvo. Será que a massoterapia que está chamando ele para vir participar? Então eu colocava todo o cronograma e colocava ali, vamos supor que era 150 ou R$ 200 a massagem, né? Eu colocava ali 250 a mais, né? O valor da massoterapeuta, mais um comissionamento meu por estar fazendo essa ponte, participando e abrindo essa oportunidade também. Então eu colocava separado, ó, se você quiser massoterapia, assim, assim, assado, explicava como seria essa massoterapia. Aí fica esse valor que eu te passei, mais 250. Dá um exemplo, tá? Ou eu já colocava aquele valor total no pacote. No início eu fazia separado para testar, mas como eu vi que a maioria das pessoas queriam sim massoterapia, eu comecei a fazer junto. Inclusive, eu fiz muitos retiros individuais com o nome de spa particular, ou seja, spa particular, né? Então, juntei spa particular, que era com meditação, yoga, massoterapia, é, sessões de coaching, Mahalila, Reiki, enfim, aí eu juntava todas as habilidades que eu podia ali e queria praticar também. Então, depois que eu tinha ali a data e o cronograma, ou seja, não tinha também um compromisso muito grande com outras pessoas, era ou só construtora de yoga ou com massoterapia. A parte da cozinha e da alimentação nos retiros individuais, eu também gostava de fazer de um formato terapêutico, tá? É só uma ideia para vocês, gente. Mas para eu também não ter compromisso com mais uma pessoa, né, que cozinhe, que geralmente nos retiros em grupo eu tinha, no retiro individual, eu convidava a pessoa para cozinhar junto comigo. Então, era uma parte terapêutica, onde a gente conversava. Eu trazia ali, na verdade, para esse momento, uma sessão de coaching, onde a gente olhava para várias áreas da vida dela, mas, ao mesmo tempo, a gente falava sobre nutrição, falava sobre alimentação, sobre o mindful, né, da atenção plena ali nos alimentos. Então, além de ser uma atividade super legal, junto com a pessoa, eu aproveitava e não tinha que procurar mais uma pessoa para cozinhar enquanto eu estava fazendo o retiro, tá? Então, fica essa ideia para vocês, porque assim você consegue ser muito mais rápida para programar e colocar em prática. E é isso que eu faria se eu estivesse começando agora. Então, marquei a data, já fiz o cronograma, né? Incluí ali no cronograma fazer, cozinhar junto com a pessoa. Aí a terceiro passo que eu faria, procurar uma localização. Como que eu fazia antes, gente? E contar um pouco para vocês agora. Eu procurava pousadas antes de eu ter o espaço ou quando eu vou fazer em outras cidades. Eu procurava pousadas que fossem tranquilas, que fossem pousadas familiares, que mesmo se tiver cheia na data que eu propor para a pessoa, não atrapalhe, né? Que as pessoas não estejam fazendo festa, ou churrasco, que seja bagunça, mas que seja um lugar tranquilo, em paz, que tenha um espaço com jardim, que a gente consiga ficar com mais privacidade também. E aí, se caso você não tiver localização, né, não tiver um lugar fixo, assim como eu fiquei durante muito tempo sem um lugar fixo também. Aí daria duas opções para a pessoa, né? Conversaria na pousada, perguntaria se é tranquilo mesmo, se tem aqueles espaços com privacidade, e veria o valor da diária, em quarto privativo e em quarto compartilhado. E aí eu daria duas opções para a pessoa. Falar, olha, se você quiser ficar com quarto só para você, fica X. E aí você
inclui esse valor com quarto privativo. Só que se ela quiser, por exemplo, compartilhar com você, que é facilitador, que é terapeuta, e você pegar um quarto duplo, vai sair muito mais barato, né? E aí você coloca esse valor, claro, incluso a sua hospedagem também, tá? Ou seja, se ela escolher o pacote mais premium, vamos dizer assim, que ela quer o quarto separado, dentro do pacote desse preço, você precisa colocar o seu quarto e o dela incluso. Claro que você não vai falar para ela isso, tá? É só um pacote já incluso, porque você precisa colocar a sua hospedagem também. Se ela quiser o compartilhado, sai muito mais em conta, né? Que também vai estar no pacote ali para ela já o quarto duplo, onde vocês duas vão poder ficar. E aí a pessoa também ela tem a possibilidade de escolher, porque às vezes ela gosta mesmo, quer ficar sozinha, e outras ela prefere até ficar com você também, ou gostaria de compartilhar, tá? Então, essa é uma opção. Então, isso me deu a oportunidade também, gente, de conhecer várias pousadas legais, de fazer em ambientes diferentes, de trazer cenários diferentes, né? Um com piscina com jardim, outro com bosque. Então, você tem essa possibilidade de conhecer diversos lugares enquanto você trabalha com retiro. Então, isso é super legal. Outra possibilidade que eu também já fiz, gente, é ir no Airbnb, tá? Onde você aluga um apartamento ou uma casa só para vocês. Por quê? Nesse caso do retiro individual, não precisa ser uma casa enorme, com vários quartos, com acomodações, né? Igual no retiro em grupo. Você consegue alugar um lugar pequeno, um apartamento, vamos supor, ou uma casa, que aí pode ter aquele mesma possibilidade que eu falei, você oferece um quarto privativo ou um quarto onde vocês compartilhem. E aí você pode olhar ali diversos tipos de casas e apartamentos que seja talvez próximo a lugares onde você pode fazer as terapias, seja num café, num parque, na praia, na cachoeira. Então, se você escolhe um lugar estratégico, onde seja próximo do lugar que você quer ir, você não precisa fazer todas as terapias ali naquele apartamento que você alugou. Ou, de repente, se você mora num apartamento ou numa casa que é pequena, você pensou que nunca poderia fazer retiro na sua casa, eu estou aqui para te falar que você pode. Você pode organizar a sua casa ali, colocar velas, incensos, deixar com uma decoração, que faça desse sentido para o retiro. E algumas sessões, alguns tipos de terapia é interessante fazer dentro de casa. Eu, por exemplo, com uma Halila, eu gosto de fazer dentro de casa, eu gosto de um lugar silencioso, né? São muitas cartas, é um tabuleiro, então já fiz em área externa, mas tem esse risco de carta voar, né? Então eu gosto de fazer fechado. Porém, tem vários outros tipos de sessões que eu gosto de fazer em lugar aberto. Então, de repente, um reiki na cachoeira, né? Uma sessão de coaching caminhando, andando de bike, fazendo os alimentos. Então, você consegue se adaptar. Então, você pode sim pensar: ah, mas esse apartamento é pequeno para fazer um retiro. Porém, o que que tem em volta dele? Tá? Então você pensa ali, eu posso fazer essa atividade nesse café, onde a gente toma ali um suco verde, ver algum lugar que esteja compatível com o que você está oferecendo, em questão do que o seu avatar está procurando, do que tipo de alimentação que ele tem, ou do que você está oferecendo. Por exemplo, eu sou vegetariana e ofereço de retiros vegetarianos. Então, é claro que eu vou levar a pessoa em um lugar, né, que sirva uma alimentação legal vegetariana. Então, é você pensar o que está compatível ali com o que você está oferecendo, né? Aí, nesse mesmo bairro ou nessa mesma área, tem ali um café, tem um parque onde pode fazer uma caminhada ou uma meditação na árvore ou um piquenique fora. Ali do outro lado tem uma praia onde possa fazer outro tipo de atividade. Porque o retiro, na verdade, gente, é a transformação que você está oferecendo,
Ou seja, é aquela promessa do ponto A ao ponto B, né? O ponto A é onde a pessoa está, o ponto B é onde ela vai estar depois que ela fizer o retiro, o que que o retiro ele vai mudar na vida dessa pessoa, o que que ela vai transformar na vida dessa pessoa e a experiência sensorial que você vai causar nela com o cheiro, com o gosto, com o toque, com a fala, com as reflexões que você vai trazer para essa pessoa. Então é o combo disso tudo. Então não importa muito o lugar, contanto que você crie uma atmosfera. Você pode até oferecer um retiro individual num camping aberto, tá? Ó, deixa eu ver, Ana Simone, eu vim morar num sítio com essa finalidade. Ainda não tenho quartos para oferecer, mas pensei em barracas. Com certeza, Ana Simone, você pode fazer tanto retiro em grupo, tá? Com camping, quanto você pode começar com esse estilo de retiro individual ou para grupos pequenos, até para você ir sentindo, porque aí o que você precisa ver na questão do camping é quantos banheiros tem, se vai atender todo mundo, se a cozinha comporta todo mundo, né? Contanto que você tenha ali pratos, talheres, cadeiras ou banco para todo mundo, ou que realmente seja uma coisa bem roots, né? Que seja todo mundo sentado na sua canga, mas é importante só comunicar o que você está oferecendo, porque, gente, sempre vai ter alguém compatível. Vai ter alguém que vai estar escutando aqui e vai falar: Deus me livre, eu quero participar de um camping, imagina, participar de um retiro de um camping. Assim como vai ter pessoas que vai falar: Nossa, que massa, que legal. Eu, por exemplo, eu adoro acampar. E nos meus retiros eu sempre tive a possibilidade, também sempre coloquei nos retiros em grupo para quem quisesse acampar. E sempre tinha, em todos os retiros teve alguém que foi com a barraca de camping para acampar também. Ou seja, eu dava a opção, né, de quarto privativo, compartilhado e camping. Mas você pode fazer sua camping mesmo. E legal que você está fazendo aí o planejamento da cozinha externa, porque aí isso vai te dar muito mais espaço, muito mais possibilidade de atender as pessoas. Mas de verdade, Ana Simone, começa. Começa porque se você já tem um espaço, o espaço é uma das. Para quem tem espaço, gente, só faz, só começa a fazer, porque é uma facilidade muito grande de você começar a colocar em prática, tá? Então aproveita que você já está aí com seu pedacinho de terra para convidar outras pessoas para participar com você, tá? E aí, gente, eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês como que eu faria essa busca do Airbnb. Bem simples, bem prático, ó. Vamos supor, ué, não carregou, tá. Hoje eu tô aqui em Cotia, São Paulo. Eu teria então três possibilidades. Eu alugaria ou alguma coisa aqui em Cotia mesmo, porque fica próximo de mim, talvez dependendo se eu estiver próximo e a pessoa escolher um quarto privativo, eu nem preciso dormir na pousada que a pessoa tá, né? Então tem essa possibilidade de eu voltar para casa, sendo que no ideal, de verdade, no retiro, eu prefiro que a energia fique ali no local, então eu gosto de dormir no local, eu gosto de estar ali junto com as pessoas, porém, é uma possibilidade. Outra possibilidade é de alugar em São Paulo, oferecer para pessoas que moram em São Paulo e não têm muita disponibilidade de ir para lugares distantes. E a terceira possibilidade na praia. Como eu já conduzi, já tive minha casa e já conduzi muitos retiros no Guarujá, eu colocaria esse como terceira opção. E como que eu faria isso? Então, eu escolheria um local em São Paulo e outro no Guarujá.
tá? Que era o que eu escolheria dentro dessas possibilidades agora. E aí poderia até colocar Cotia na possibilidade para oferecer para o cliente e falar, olha, no retiro individual a gente pode fazer nessas três opções. Você não precisa, por exemplo, fazer o de São Paulo e vender só o de São Paulo e fazer coisas separadas. Não. Você pode falar para o seu cliente que no retiro individual daquela data que você está oferecendo, ela que escolhe. E você fala: olha, eu tenho essa possibilidade aqui. Um apartamento em São Paulo, onde a gente fica perto do Parque Ibirapuera, perto de um café, e as atividades são assim, assim, assado. Ou tem uma pousada no Guarujá, onde a gente faz uma atividade, uma meditação na praia, tem a parte da caminhada, enfim, alguma coisa, uma sessão no jardim. Ou tem em Cotia, caso você queira ir um pouco mais para o interior, um lugar mais estilo bosque. E aí você que dá essas opções para as pessoas. E outra, você não precisa ainda ter alugado, gente. Você vai vir aqui no Airbnb, vamos supor, vou colocar Cotia, dar um exemplo. Qual é a data que a gente falou que ia ser o primeiro retiro? Deixa eu olhar. O primeiro retiro seria aqui dia 17 e 18 de maio. Então, vou lá e coloco 17 a 18 de maio. Aí eu sei que tem a questão do check-in e check-out, né? Mas o check-out às vezes é domingo, meio-dia. Mas quando você for reservar, ou antes de você reservar, você achou uma casa interessante aqui no Airbnb, você pode mandar uma mensagem para a pessoa falando: olha, eu sou terapeuta, né, ou facilitadora de retiros, e eu gostaria de fazer umas sessões de meditação, yoga, receber uma cliente e gostaria de saber se tem como fazer um check-out, é, um late check-out, né? A gente pode sair mais tarde. E aí a pessoa até te fala já se ficaria alguma coisa a mais ou não, ou como que funciona, tá? Mas vou botar aqui, 17, 18, dois adultos, por enquanto buscar. Depois eu venho aqui, bom, vou dar uma olhada geral, só para vocês terem ideia, olha, casas bem bonitinhas, né? E tem de diversos preços, ou seja, você pode dar várias possibilidades para o seu cliente, né? Mas eu vou aqui filtrar, na verdade, e vou colocar aqui espaço inteiro. Aí você vê aqui dentro das possibilidades um ou dois quartos do que você quer oferecer. E aí aqui, ó, mostrar mais. Aliás, não é essa parte aqui. Eu quero achar uma parte que ele coloca tipo de propriedade. Aí você escolhe aqui, se você quiser, por exemplo, casa, e eu quero que tenha um quintal. Deixa eu achar aqui. Poxa, gente, só porque a gente às vezes está em aula, quer encontrar rápido, não encontra. Tem uma parte aqui que ele fala se tem quintal, né? Aqui, ó, Wi-Fi, não, jacuzzi, piscina. Vamos supor que você quer escolher, então, uma comodidade piscina. E aí você também pode filtrar por preços, tá? Mas vou ver aqui. Tem tanto de 2.000 por noite quanto de 445 final de semana. Com certeza tem mais em conta também, ó. Tem chalés, tem cabanas, as bem que isso daqui já é Itapecerica. Mas olha que gracinha de oferecer. Mas você pode vir aqui no filtro e colocar aqui a faixa de preço. Vamos colocar aqui só para a gente ter uma ideia nos mais em conta.
partir de R$ 331, olha só. Não é exatamente em Cotia, mas olha que interessante. É um lugar com jardim, ó, sala de estar, cozinha completa. Com certeza aqui daria para fazer um retiro bem legal. Ó, cada um ia ter o seu quarto, o seu banheiro, olha, bastante jardim para fazer retiro. Agora vamos voltar. Ó, R$ 337 que seria o final de semana, gente. Aí você inclui aí mais 200, R$ 300 que você faria de alimentação. Ou seja, ele sai muito barato para você em custos. Ou seja, o seu lucro é muito maior e ainda tem essa possibilidade, né, de escolher e dar opções para o cliente escolher também. Aí, se você não quiser reservar, aí você vem aqui embaixo, ó, depois do mapa, ó, esse no caso aí, Biúna. Aí você tem que ver se vale a pena para você outra cidade e tal. E aí tem aqui, ó, conheça o seu anfitrião. E aí tem como você mandar aqui, ó, enviar uma mensagem para o anfitrião. E aí quando você faz isso, você pergunta para ele, ó, você faz aqui o seu login, né? E você pergunta para ele, existe essa possibilidade de entrar tal horário e sair tal horário, tá? E aí você pega umas duas, três opções. Então, lembrando, pode ser na mesma cidade ou em cidades diferentes, tá? E aí tá. Então você já tem a data, já tem o cronograma, já tem as opções de locais. Agora o que que você faz? Agora chegou a hora de divulgar, né? Opa, peraí. De divulgar. Então, gente, aqui você vai usar as suas redes sociais, né? Ou você pode fazer tanto post, carrossel, reels, alguns materiais que eu já venho trazendo nas outras semanas, nas outras lives, aulas também para quem é aluno, onde você traz ali, né, valor para o seu cliente, coloca algo que interesse, na verdade, dos possíveis clientes, né, o interesse do seu avatar, do seu público-alvo, e você relaciona esse tema a convite para o retiro individual. Então coloca lá nos stories, ó, vou fazer um retiro individual, aí você coloca qual que é a data, pode colocar também as localizações, fala agenda disponível para retiro individual. Aí tem a segunda opção, fazer uma landing page simples, que é aquele site, a página, um site de uma página só, onde você explica ali quem é você, quem são suas terapias e as opções de local. Fala, ó, apartamento em São Paulo, né, ou a casa em Cotia, para data tal e a data tal. Aí você pega o retiro um, lembra, individual, que a gente construiu no início, e o retiro 2, porque pode ser que uma pessoa prefira uma data e outra. Então você tem a possibilidade de divulgar os dois ao mesmo tempo. Retiro individual sai mais caro do que em grupo, né? Sim, com certeza, né, Simone? Porque o retiro em grupo, você divide tudo para todas as pessoas. Então, os seus custos fixos, eles são dissolvidos. Ou seja, o valor da casa você divide pela quantidade de pessoas que vai, alimentação, luz, todos os gastos fixos, né? Enquanto o retiro individual, além de você não ter essa divisão, você está colocando o seu tempo para uma pessoa só. Ou seja, imagina, você fica um final de semana inteiro só com uma pessoa. Então, na verdade, ela tem que compensar o que você estaria fazendo no retiro em grupo, tá? Então, outra coisa, também é uma atividade VIP, gente. É uma atividade, não estou achando muito a palavra, mas seria uma atividade premium, né? Quem é que não gostaria de fazer um retiro individual? Só que a gente sabe, né, que se a gente for fazer alguma coisa, uma terapia só para gente, alguém for receber só a gente, sai um valor um pouco mais alto, porque a gente trabalha ali com a qualidade e atenção completa para uma pessoa, que é o que você vai trazer. Quando você for falar, né, for vender, for divulgar, você fala: imagina um retiro desenhado especialmente para você.
onde eu vou ficar um final de semana inteirinho te escutando e trabalhando em cima dos seus sonhos ou das suas feridas. A gente vai trabalhar um final de semana inteiro para. Aí lembra da transformação. Aí de trazer sempre a transformação, tá? E aí, nesse momento da divulgação, gente, vocês já sabem, né, que eu sempre falo, começa já com tráfego. Divulga nas suas redes sociais, mas já começa a divulgar a sua data com o tráfego pago, seja Google Ads ou seja o Meta Ads, né, que é o Facebook, tá? Ou até o simples turbinar do Instagram também. Para quê? Para quanto mais pessoas virem o que você está oferecendo, mais fácil de você encontrar aquela pessoa que vai dar o match, que realmente quer o que você está oferecendo, tá? E aí, ao mesmo tempo que você está fazendo esses dois retiros individuais, você começa a planejar o seu retiro em grupo. Você consegue também colocar o seu retiro em grupo ali, por exemplo, na sua landing page, nas postagens. E você também pode fazer o quê? Oferecer para essas pessoas que participaram do retiro individual um desconto para, na verdade, nem vamos falar um cashback, né? Uma parcela, falar, olha, o que você pagar aqui comigo no retiro individual, depois você ganha um presente para você participar do retiro em grupo. E acontece, tá, gente? Eu já tive algumas pessoas que participaram de retiro individual, que inclusive falavam que não gostavam de retiro em grupo, mas que participaram, depois que viram, sentiram a experiência do retiro individual, quiseram participar do retiro em grupo também. Então, você dá esses vouchers. A pessoa que participa do retiro individual paga um valor bem mais em conta do que o público aberto, tá? Quando você estiver oferecendo. O local e a logística para grupo é um pouco parecido, só que aí o que que você precisa ver? Você precisa já levar em conta várias outras questões, que é quantidade de quartos, quantidade de camas, ou se esse local pode colocar camping, se tem banheiros suficientes para todo mundo, se tem cozinha suficiente para todo mundo, tá? E aí você aproveita a sua divulgação para falar que você está oferecendo esses três retiros. Vai ter quem se interessa mais para o retiro em grupo e vai ter quem se interessa mais para o retiro individual, tá? Mesmo que você ainda não esteja com o seu retiro em grupo completamente planejado, você, enquanto está divulgando os seus individuais, você pode ir mostrando o que você está planejando. Ó, vai abrir, né? Vai acontecer, em breve vai abrir as vagas, ainda não está aberto, então você pode ir fazendo essa antecipação para as pessoas já começarem a te acompanhar e saber como que vai funcionar o retiro em grupo também, tá? E, gente, gerar desejo. A gente funciona, na verdade, ou o ser humano, né? A gente toma as nossas ações, ou querendo resolver problemas nossos, ou buscando aquela transformação, ou aquele sonho, o propósito do que você está oferecendo. Mas independente se seja pela dor ou através do sonho do seu avatar, você tem que gerar um desejo nele. Você tem que mostrar que o que você está oferecendo vai fazer uma diferença na vida dele e vai ajudar ele de alguma forma, tá? Então, destaca que é um valor com alta experiência, com uma qualidade, onde você cuida da pessoa com muito amor e carinho, porque quem escolhe individual gosta dessa atenção redobrada, então você mostrar que traz isso para ela, né? E é, depois você ainda pode oferecer, talvez, também um pacote, o que que eu faria no início, né? Lembrando que esse que é o tema, né? Eu marcaria esses três retiros, dois individuais, um em grupo, e ainda daria uma possibilidade de acompanhamento, tá? Ou seja, eu venderia para a pessoa o retiro individual ou do pacote simples, se ela quisesse, ou se ela quisesse, eu ainda venderia mais 4 sessões de acompanhamento
ou seja, mais 4 meses depois do retiro para dar continuidade ao que a gente tinha começado ali. Claro que eu agregaria mais um valor e a pessoa sente, né, se faz sentido para ela, se ela tem essa possibilidade também de fazer esse acompanhamento depois. Ou seja, para quem comprou no individual, ela tem a possibilidade de escolher o local, se é duplo, quarto, se é individual, se é na capital ou se é na cidade próxima. Ela tem a possibilidade de ter um desconto no retiro em grupo e do acompanhamento pós-retiro. E o retiro em grupo, você pode fazer a mesma coisa. Se você quiser, você pode oferecer para as pessoas que participarem do retiro em grupo novas datas do retiro individual e também esse acompanhamento, tá? Gente, não custa nada oferecer, tá? Ou não, vocês já têm. Pode ser que as pessoas não tenham possibilidade ou não queiram fazer no momento, mas podem ter pessoas que aceitem e queiram fazer, tá? Então eu começaria assim, bem simples, nem vou trazer assim muitas outras coisas para não trazer informações demais para a cabeça de vocês agora, tá? Então, se você está começando agora, já marca o seu individual para logo, menos de um mês. Você pode, eu confio em você. Principalmente se você já tem local, né? Como o caso aí da Ana Simone, né? Então já marca o seu retiro individual. E aí, com esse retiro individual, você vai ter essa confiança e também vai ter um investimento, né? Um reinvestimento para usar para encontrar pessoas que queiram também participar do retiro em grupo. Tá bom? Deixa eu olhar aqui no chat, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem contribuir ou falar mais alguma coisa, a hora é agora, tá? Porque hoje é só. Eu trouxe esse plano, é um plano simples, mas é um plano validado para que a coisa aconteça, tá bom? Então, eu tô aqui para apoiar vocês. Vejo vocês na próxima terça-feira, às 17h17, para trazer temas então que te ajudem a criar, produzir e vender retiros transformadores e lucrativos. E por hoje é só, pessoal. De verdade, planeja, mas tira do papel, tá? Eu tô aqui igual um tubarão atrás de vocês mesmo, para que vocês possam realmente praticar, tá bom? Gratidão, Ana Rô, por estar presente também, Lucimari, Paloma, Ana Simone, Marcela. Fico muito feliz com a presença aqui de vocês, tá? Beijos e até a próxima.